A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal de Escola Bíblica Dominical. É com muito prazer que estou aqui mais uma vez para mais uma aula de EBD. Mais uma aula de EBD que nós estamos aqui para falarmos sobre dons ministeriais e espirituais. Segundo trimestre de 2021, pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Na lição de hoje nós vamos estar falando mais precisamente na terceira lição sobre dons de revelação. Você sabe quais são os dons de revelação? É muito comum no meio pentecostal a gente ouvir pessoas falar: eu tenho o dom de revelação. Mas se você perguntar qual o dom de revelação? De revelação. Ou seja, não se sabe fazer uma distinção do que é dom de revelação, do que é dom, de outro tipo de dom, enquadra-se tudo num único termo. Dons de revelação é sobre isso que a terceira lição está a nos ensinar. Nosso texto áureo está em 1 Coríntios 14, 26, que diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Nossa verdade prática diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Dons de revelação. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, 8 e 10, diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Em Atos capítulo 6, 8 a 10 diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel 2, 19 a 22, é a continuação da nossa leitura bíblica em classe. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele renova ou remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. É interessante. Esses textos são maravilhosos. O que é ou o que são os dons de revelação? Quais são os dons de revelação? Didaticamente, nós temos uma estrutura para estudar os dons em forma de classificação de dons. Nós temos a classificação dos dons de 1 Coríntios 12. Dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento do Espírito. Os dons de poder são fé, dons de curar, operação de milagres. Os dons de elocução são profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Portanto, os dons de revelação, que vamos estar falando agora, da classe dos dons de revelação, nós temos palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Esse aqui é o que nós encontramos, nossos dons de revelação. Revelação, irmãos, é o ato pelo qual Deus revela aos homens os seus mistérios e sua vontade. Isso é revelação. A palavra da sabedoria. Note que nenhum dos textos, nenhum dos dons espirituais, eles trabalham necessariamente com visão. Aquela questão como Ezequiel, profeta das visões, que foi ao vale de ossos secos numa visão. Não. Vejamos.
Primeira coisa, a palavra de sabedoria, o que é? O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário Roase, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 12, no versículo 8, a parte A, ele se refere a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Ou seja, a palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus, ou especificamente um fragmento da sabedoria divina que nos é dado por meios sobrenaturais. Observe que não se trata de uma visão, não se trata de ver algo como foi visto por João no Apocalipse, entre outras coisas. Então, Deus revela a sua vontade. Nesse caso aqui, é um discernimento sobrenaturais, ok? Sobre coisas, né? Inspirado em coisas naturais, segundo o dicionário Roases, e também se refere a uma capacitação, no caso bíblico, uma capacitação divina sobrenatural para tomar decisões sábias em circunstâncias cruciais e difíceis, extremamente difíceis. Eita, que esse dom está fazendo muita falta hoje. Com ele não há uma precipitação no ministério. E não se trata aqui apenas de uma administração financeira. Mas com ele falta-nos muito, com ele não há determinadas precipitações no ministério, imprudência. Deus revela uma direção, um direcionamento de modo sobrenatural para que alguém venha a saber o que deve ser feito. E na Bíblia, a palavra de sabedoria. Na antiga aliança, os dons espirituais, ele não eram claramente evidenciados, como no Novo Testamento, não se tinha uma definição clara das características dos dons espirituais, e como dissemos na primeira lição, também não era oferecido a todos os homens, diferentemente do Novo, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então observa, né? Hoje é todo o povo de Deus pode e deve buscar os dons espirituais e obtê-los. Então observemos uma coisa, no Antigo Testamento, nós temos corta. Nós temos alguns casos também, no entanto, no Antigo Testamento sobre a palavra de sabedoria. É o caso, por exemplo, da interpretação do sonho de Faraó através de José, né, o filho de Jacó, lá do Antigo Testamento, em que o Faraó sonha um sonho e é concedido a José. Em Gênesis 41, 14 a 41, José recebe de Deus a explicação para o sonho, e ele mesmo diz que recebera do Senhor. No Novo Testamento, nós podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria, então, a exposição das Escrituras realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão, que a Bíblia diz que não conseguiam resistir à palavra com que pregava Estevão. Senhor, que possamos receber de Ti esta palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria também serve na liderança, na pregação, na direção e também na liderança. Veja só, na direção pessoal e também na liderança. Uma liderança sábia é o subtópico 3 e diz: a palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Se não existisse esse dom, seria difícil. Todo pastor deveria ser munido, buscá-lo. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons espirituais.
Então, resumindo, segundo a sabedoria que se refere, 1 Coríntios 12, 8, não é a sabedoria humana adquirida mediante os livros, nas universidades, nos estudos, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis, em dilemas complicados. Outro dom de revelação é a palavra da ciência. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus. Ele é fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda aqui também o autor teólogo Stanley Orton, em sua teologia sistemática da CPAD, que é essa teologia aqui que eu tenho aqui, e que agora está com nova capa, né? Fica a dica aí para o professor de escola dominical, nós sempre damos dica aqui para os professores. Agora é uma nova capa, mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo, ok? Então, segundo este autor dessa teologia sistemática, vou colocá-lo aqui, o que acontece? Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Qual é a função dele na igreja? O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim, como muita gente quer colocar essas questões banais. Isto é mera curiosidade humana e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou de artimanha do maligno. Aí temos a definição para os dons de revelação, palavra da ciência. Exemplos bíblicos de palavra da ciência. Nós temos o caso do profeta Eliseu, que foram revelados os planos do rei da Síria, né? Que juntava os seus exércitos e achou até que tinha um traidor devido à clareza das revelações ali, né, da descoberta ali. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor também. Outro exemplo, no Novo Testamento, nós temos o dom que foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou as mentiras de Ananias e Safira. Foi outra coisa bem interessante que aconteceu aí, o dom, essa manifestação do dom de palavra da ciência. Ciência é conhecimento. Então Deus te torna conhecedor de coisas ocultas, ok? Discernimento dos espíritos é o outro dom chamado dom de revelação. O dom de discernir os espíritos. Esse dom é um dom extraordinário. Claro, os outros também o são, mas esse dom é tremendo porque ele é bastante diferente dos demais dons. Observe, o dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diácrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Ela envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Essa é a questão, porque as fontes das manifestações espirituais são também ensinadas nas Escrituras. Ao longo de todas as Escrituras, nós podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Essas são as manifestações. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto de ordem divina, da mente humana, ou ainda tem uma origem maligna. Como saber se tal profecia ou manifestação espiritual, de qual meio que vem? Quais são os meios pelos quais está se manifestando? Como saber? É aí que entra o dom de discernir os espíritos. Ele tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da igreja.
O discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as falhas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros, ou seja, vou ver de que espírito esta pessoa é no sentido no aspecto de caráter, de forma alguma, ou de intenção. Então, o dom de revelação é também, entre eles, o dom de discernir os espíritos. Discernindo as manifestações espirituais. Olha, a palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Os espíritos devem ser provados. É o que diz 1 João 4:1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Imagina então você que não conhece as Escrituras, né? Ou quem não conhecer. E isso é bem interessante porque nós vivemos numa época em que tem surgido vários tipos de movimentos pseudo-espirituais que têm causado muitos problemas no meio do povo de Deus. Então é necessário que a Igreja do Senhor ela tenha um bom discernimento, ela tenha uma boa compreensão do que é realmente vindo de Deus, vindo do homem ou até mesmo vindo do maligno. Isto é importante a gente salientar. E Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não conhecemos. O Espírito de Deus conhece todas as coisas, mas nós não conhecemos. Então, o dom de discernimento dos Espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Ok? E a Igreja do Senhor, ela necessita desses dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e palavra ou discernimento dos espíritos. Esses são chamados dons de revelação, que a gente sempre ouve dizer, eu tenho o dom de revelação, que é o dom de profecia. Mas aí quando a gente aprende direito na Bíblia, a gente vê que dons de revelação e nada tem a ver em si mesmo com o dom de profecia. Os dons de profecia, dom de profecia já é um dom de elocução. O dom de profecia, a variedade de línguas, a interpretação de línguas são dons de elocução. Os dons de poder, que são fé, os dons de curar e a operação de milagres ou operação de maravilhas. Espero que eu possa ter ajudado você mais uma vez, amado professor e aluno. E até a próxima lição. Se inscreve no canal, deixa o teu joinha. Até nossa próxima lição, nosso próximo vídeo de pré-aula de escola dominical. Deus continue abençoando a sua vida em Cristo Jesus. Alguma dúvida, alguma coisa que você precise de auxílio dentro dos temas das lições, comenta aí na descrição do vídeo e nós poderemos estar aqui ajudando, como também sugestões para o nosso trabalho no YouTube, na Escola Dominical. Se inscreve também no canal Movimento Pentecostal, é o nosso canal também, e torne-se membro lá para estudar a Bíblia conosco. Agora mesmo estamos estudando esses dias escatologia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.